Olá! Na aula de hoje a gente vai falar de congruência de polígonos, tá? Bom, eu tenho aqui a figura de dois polígonos congruentes, né? Quais são então os critérios para um polígono ser congruente? Bom, afirmar que duas figuras são congruentes é equivalente a dizer que a primeira figura possui medidas de ângulos e lados correspondentes de igual valor. O que significa isso? Olha só, tem uma figura aqui meia laranjadinha e uma azul. Se você observar bem, os ângulos internos têm o mesmo valor para todos e a lateral dele, todas elas medem 1, assim como no azul. Todos são 120 internamente e todos os lados medem 1. Então, para ser congruente, a figura tem que ter lado igual e ângulo igual, certo? Olha só, eu tenho outro exemplo aqui, que é esse triângulo, essa figura meia verdinha e essa figura lilás. Apesar delas serem posicionadas de maneira diferente, tá? Elas são figuras congruentes. Como é que eu sei disso? Deixa eu pegar aqui nosso apontador. Ó, o lado CB, ele tá pro lado LK. Tá vendo? Ó, uma unidade, 35,90, 135,90, 135,90. O lado AB, que é 90, 90 e 2, tá pro lado LI, que é 90, 92. O lado DC, né, que são os ângulos 45 e 135, e a medida de 2,83, 135, 45, 2,83. Então, eu sei que esse polígono ele é congruente, ok? Agora, observe esse aqui de baixo, né? Apesar das figuras se parecerem muito, né? E os ângulos internos serem exatamente iguais, as medidas da lateral são diferentes, tá vendo? Eu tenho medida 1 aqui, eu tenho medida 3 aqui, tá? Isso implica que essa figura ela não é congruente, ela é semelhante. Então, são semelhantes, mas não são congruentes. Então, para ser congruente, tem que ter medida igual e ângulo igual, fechou? Então, a nossa aula de hoje é para falar sobre congruência, tá? E uma próxima aula a gente vai falar sobre a semelhança das figuras. Observação: todas figuras que forem congruentes também serão semelhantes. Nem todas as figuras semelhantes serão congruentes, tá? Isso aqui é fato. Todas as figuras que forem congruentes também serão semelhantes. Bom, observe essas duas figuras aqui. Elas são exatamente iguais, portanto, são congruentes, tá? Já essas duas aqui, elas se parecem, mas se você perceber, eu tenho uma figura grande e eu dou uma diminuída nela aqui no cantinho. Então, elas são semelhantes, tá? Tá aqui a diferença. Bom, então vamos lá falar dos casos de congruências do triângulo, que é o motivo da nossa aula de hoje. Bom, nosso primeiro triângulo aqui é o caso lado, 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 quando eu tenho três lados exatamente iguais, tá? Lembrando que tem que ser congruente. Olha só, eu tenho esses dois triângulos, apesar desses triângulos estarem posicionados de maneiras diferentes, não deixa de ser congruentes, né? Se você observar bem aqui, ó, o nosso lado AB tá aqui, que vale 3, ele está para qual lado? Para o lado ED, que também é 3. Assim como o lado AC, que é esse lado aqui, tá para o lado EF, então 2 aqui. E o lado CB, que é este lado aqui, está para o lado DF, que é este lado aqui. Todos eles medidas exatamente iguais, percebe? Então, caso de congruência, lado, lado, lado. O nosso próximo caso de congruência é o lado, ângulo, lado, que é esse caso aqui, ó. Triângulos exatamente iguais, lado, ângulo, lado. Vamos ver aqui nosso outro exemplo. De novo, eu tenho dois triângulos posicionados de maneira diferente, mas isso não significa que eles são diferentes, tá? Bom, vamos achar aqui nossos critérios de congruência. O lado AB, tá aqui, ó, o lado AB que vale 3, ele tá para o lado ED. Aqui também 3. O ângulo CAB, ele tá para o ângulo DEF. Lembra que o ângulo sempre fica aqui no lugar na letra do meio, ó. Então, CAB. Então, eu tô falando deste ângulo aqui. O ângulo de 90 tá pro DEF. Então, eu estou falando desse ângulo E aqui. Então, 90 tá para 90. Certíssimo. E o lado AC,
que é este lado aqui, ele tá para o lado EF e os dois medem 2, né? Então, 2,93, 2,93, lado, ângulo, lado. Nosso próximo caso de congruência é ângulo, lado, ângulo, né? Ângulo, lado, ângulo. De novo, duas figuras aqui, posicionadas de maneiras diferentes, e aí a gente vai encontrar aqui nossa congruência. Bom, nossa primeira congruência está pelo ângulo CBA. Ele é congruente ao DEF, né? Então, eu tenho aqui que o CBA, que é o 90 graus, ele está para o DEF. Então, eles são exatamente iguais, tá? O lado AB, ele é congruente ao EF. O lado AB é congruente ao EF. Tá aqui. 2 e 2. E o lado B, e o ângulo BAC, ele é congruente ao EFD. EFD. Tá aqui. Então, eu consigo, né, aplicar a congruência ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Nosso próximo critério é o lado, ângulo, ângulo oposto, tá? E esse ângulo oposto tem que ser oposto a este lado que eu tô falando. Olha só, lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Então, aqui, né, duas figuras, dois triângulos posicionados de maneira diferente. Então, vamos lá. O lado AB, ele é congruente ao ED. O lado AB é congruente ao ED. Então, eu tenho aqui 3 para cada um, tá? O ângulo BAC é congruente ao DEF. O ângulo BAC, tô falando do ângulo, então, de 90. Ele é congruente ao DEF. 90 também. E o ângulo ACB, esse ângulo aqui é congruente ao EFD. EFD. Então, os dois aqui, 56, 31, tá? Então, a gente aqui tem um caso aqui de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Ó, lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Tá? E por que é importante, né, aprender a escrever, né, os casos de congruência, tá? Porque olhando a gente consegue descobrir que os triângulos são, né, congruentes, né, pelas medidas da lateral e pelos ângulos internos. Só que quando, por exemplo, você vai fazer um vestibular, especialmente da segunda fase, que você tem que fazer a parte dissertativa, e aí você encontra, por exemplo, dois triângulos congruentes, tá? Para você descrever isso lá pro corretor da sua prova, você vai precisar escrever, né, que eles são congruentes. E é assim que a gente vai descrever que eles são congruentes. Eu vou dizer que o lado AB está para o lado ED, o BAC está para o lado D, o ângulo BAC está para o ângulo DEF e o ângulo ACB está para o ângulo EFD. Aí você pode escrever, contudo, então, concluímos que o triângulo é congruente pelo critério lado, ângulo, ângulo oposto, tá? É assim que funciona. E aí tem um caso especial que a gente chama HC, que é a hipotenusa e o cateto, tá? Que é esse caso aqui. Eu tenho 90 graus, a hipotenusa e um cateto. 90 graus, a hipotenusa e um cateto, tá? Tem aqui duas figuras. Bom, esse então eu posso escrever da seguinte maneira, que o lado BC está para o lado B'C', o lado BC, que é a hipotenusa, está para o B'C', né? Então, 4 está para 4, assim como AC está para a linha C'. AC, que é 3, está para a linha C'. Por que eu sei que é o caso especial de hipotenusa e cateto? Né? Porque eu tenho uma hipotenusa aqui e um cateto. Então, eu posso concluir que esses triângulos são congruentes, certo? Então, só para a gente, né,
finalizar esse assunto, vamos observar aqui quais desses triângulos são congruentes e qual é o caso de congruência dele. Né? Eu tenho esses dois triângulos aqui, ó. Eu tenho 60, 80 e 6. 6, 80, 60. Então, eu vou ter, ó, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Esse é o critério. Bom, vamos aqui para o próximo. Aqui eu tenho 50 graus, tenho 4 e tenho 90. Aqui eu tenho 50, 4 e 90. Certinho. Que critério é esse? É o critério ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. E o próximo, vamos olhar aqui o C. Eu tenho 35, 5 e 60. 35, 65. Olha só, se você notar bem, o 5 neste desenho está entre o 35 e 60. E o 5 aqui está deste lado. Então, portanto, não são congruentes. Tá? Eu não sei as medidas dos demais, então não posso afirmar nada sobre esse triângulo. Mas, a priori, olhando para ele, eles não são congruentes. Tá? Eu sou a Janaína Ferraz, do canal Sem Enrolação. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e até a próxima.